Fala, torcedor do Denver Broncos, seja bem-vindo a mais um News. Dessa vez, infelizmente, sem Thiago Portugal. Ele tirou umas férias aí, mas logo ele tá de volta, então fiquem tranquilos aí que em breve ele volta, beleza? Então, antes de trazer as informações do News, né? Recado de sempre, se inscreva se não for inscrito, deixa um like, deixa um comentário aí também. Conheça, se você não conhece, né? Todas as redes sociais do My High Brasil. A gente está em todos os lugares, Instagram, Twitter, ou X, né? É difícil não abandonar a palavra Twitter para mim. Spotify, tudo, né? E aqui também o clube de membros, então se você ainda não conhece o nosso clube de membros, dê uma olhada, tem o QR Code, também aqui embaixo no YouTube tem o link para lá, né? Tem um botão que te leva direto para lá. E tem 3 categorias com preços diferentes, com recompensas diferentes, né? Grupo de WhatsApp, vídeo exclusivo, brinde, então vale muito a pena, beleza? Então vamos continuar, vamos começar. Uma semana que demorou a ter notícia, mas quando teve, foi bastante coisa. Começa só no dia 10 até alguma coisa, né? Vou colocar aqui a arte. E aí no dia 10 foi o início do minicamp obrigatório. E finalmente a gente teve aí o John Franklin Myers aparecendo, né? Ele não apareceu antes. Ele tava fazendo um showzinho no Twitter. Parece que finalmente aquietou aí, apareceu no minicamp obrigatório. O Zach Stevens também, de acordo com ele, né? Teve um passe, o melhor passe do dia foi um back shoulder do Bo Nix pro Sutton. E ele também destacou aí que o Devon Vele e o Blake Watson não apareceram nesse dia. E também, nesse dia 10, o Denver Broncos assinou com o running back J.K. Dobbins. O Zach Stevens trouxe, né, em primeira mão aí. Depois ele trouxe alguns dados sobre a ótima temporada do Dobbins pelos Chargers. Né? Ele foi bem, ele teve quase 1.000 jardas, né, 905 jardas, 9 TDs, e foi o 10º com mais jardas em média por jogo, com quase 70. O Dobbs, que tinha tido uma reunião com os Broncos na semana passada, né? O Portugal até trouxe no News. E agora finalmente ele fecha aí. E acho que vai ser uma boa adição para o nosso grupo, que precisa de ajuda, né? Aqui na sequência, a gente teve uma coletiva do Sean Payton. Ele que falou bastante durante essa semana. Ele falou ali com a mídia de Denver. E ele falou que o Bo Nix está tomando boas decisões, que está avançando, né, em relação ao ano passado. Também elogiou o Evan Ingram, que ele está indo muito bem. Falou que não se preocupa com essa ausência do Devon Vele no treino. Afirmou que o Nick Bonito está jogando em alto nível, mas que eles precisam tomar cuidado com a quantidade de snaps deles, né? Que tá muito alto. Então tem que regular um pouquinho isso aí. Sobre a classe de draft desse ano, o Sean Payton elogiou, falou que eles estão indo muito bem. Sobre a defesa, ele disse que a gente tem grande chance de ter uma defesa realmente muito boa esse ano. E ele elogiou a nossa escolha de primeira rodada, né? O Dade Barron falou que é um cara com muita inteligência de jogo. Na sequência, a gente teve mais uma coletiva. Dessa vez o nosso tackle Garrett Bowles, que ele foi perguntado se o Broncos estava preparado para competir por títulos, né? Ele falou que com certeza. Ele também falou que uma vez que você confia nele, que alguém confia nele, né? Ele é capaz de atravessar uma parede por essa pessoa. Ele fez uma brincadeira aí sobre carros, né? Que gosta de Chevy. Ele elogiou muito o Nick Bonito, né? Falou que ele tem tudo para ser ótimo. E que ele sempre chama o Nick Bonito e o Jonathan Cooper para conversar e fala para os dois que eles têm tudo para estarem entre os melhores da liga. E para fechar essa fala do Bowles, ele elogiou muito a nossa coach staff, né? Falou que é uma das melhores da liga. Aí mais um jogador falou com a mídia de Denver, foi nosso safety Brandon Jones. Ele elogiou
Jade Barrel, nosso cornerback, falou que foi uma grande adição, que ele é super inteligente e que é um canivete suíço. Ele também destacou a sua química com o Talanoa Hufanga, né, nosso safety que veio nessa free agency. Falou que já parece que eles são amigos de longa data. Ele também disse que quer assumir a liderança do time e ser ainda mais vocal nesse ano. Ele também falou sobre os QBs com mentalidade de dog, né? Uma tradução mais ou menos cachorro, mas não faz tanto sentido em português. Mais ou menos como um guerreiro, assim, né? Um cara com essa mentalidade de guerreiro. Eles vão longe e que o Bo Nix tem isso. Também falou que o Bo Nix está fazendo muitos avanços do ano 1 para o ano 2, tá? Ele está percebendo isso. E ele encerrou a coletiva elogiando a nossa nova adição, running back J.K. Dobbins, né? Falando que ele é um craque. Fechando o dia 10, a gente teve o Mike Cleese trazendo mais informações sobre o contrato aí do J.K. Dobbins, que é de 1 ano e 5 milhões, 5,25 milhões, mas desse dinheiro aí, 2 milhões e meio são incentivos, então é um contrato bem tranquilo aí pro Dobbins, pro Broncos, né? Se der errado, vai gastar pouco aí no Dobbins. O Zach Stevens também destacou ali no primeiro dia que o Bo Nix foi muito bem na red zone, que os rookies estavam se destacando no treino, que o J.K. Dobbins e o R.J. Harvey vão ser dominantes e que o Ingram é muito perigoso, né? Recebendo passe. E o Mike Lees trouxe aí uma informação que o Broncos ia trazer 7 jogadores para fazer testes nesse minicamp. Mais destaque aí é o Will Shepard de Colorado, que foi escolha do... Ele não foi escolha, ele assinou com os Bucks, mas foi dispensado por... Não passou no exame médico. Sobre esse dia 10, interessante a gente ver que todas as falas sobre o Jade Barrel sempre falam da inteligência dele, né? Um cara que realmente, uma escolha que eu gostei muito, acho que vai ajudar bastante a nossa defesa. Tem tudo para ser ainda melhor do que do ano passado, né? Agora pro dia 11, a gente tem aí finalmente o J.K. Dobbins assinando, né? E oficializando aí como um Denver Bronco, aí ó, a fotinha do clube, ele assinando o contrato. E nesse mesmo dia saiu informações finalmente sobre o nosso futuro estádio, né? O que vai ser. Tem uma thread lá no X, né? No X, do nosso perfil, bem detalhada. Mas basicamente o grupo de donos ainda considera algumas opções, né? Eles podem construir do zero ou reformar o atual. Então, entre esses dois caminhos. E aí, dessas opções de compra, tem essa área aí, Burnham Yard, que está circulada aí com esse círculo azul. E a gente vê que a setinha leva do Mile High, do estádio atual, para onde seria essa nova área que poderia ser comprada, né? Que a gente vê que é bem próximo. E essa área aí de Burnham Yard é um pátio ferroviário que poderia ser revitalizado e construir o estádio ali, né? Que é uma área que seria perto, não mudaria nada para os torcedores de Denver. Uma outra opção que eles falaram nessa matéria aí foi a cidade ao sul de Denver, que fica a 24 quilômetros de Denver, que chama Lone Tree, que parece que tem um terreno aberto, muito bom, de fácil acesso. Então, parece que se for comprar, ao que tudo indica, fica entre essas duas regiões aí, né? Esse pátio ferroviário perto de Mile High ou uma cidade próxima de Denver. Ainda nesse dia 11, foi o segundo dia do minicamp obrigatório, e o J.K. Dobbins apareceu para treinar. O Zach Stevens destacou que o Sean Payton estava mais falante do que o normal. Também elogiou o nosso pass rush, falou que foi muito disruptivo. E o Key Robinson, que vem recebendo muito elogio nessa pré-temporada, tá vindo muito bem. O Zach Stevens também destacou aí o Caleb Lohner, nosso tight end, que ele estava fazendo vários exercícios, correndo rotas e recebendo muitos passes ali. Teve inclusive uma boa recepção do Bo Nix. Para fechar com o J.K. Dobbins, a gente precisou cortar aí o long snapper Zach Triner.
E foi mais um dia sem a presença de Devon Vele. Ainda nesse dia teve a segunda coletiva aí de Sean Payton. Só que antes dela, né? Só para falar que antes dela, o Nick Cosminder, do The Athletic, destacou algumas coisas. O nosso wide receiver, que assinou nessa temporada, Trent Sheffield, ele destacou ele fazendo boas recepções. O Pat Bryant também teve um bom dia. E os rookies, Savion Jones e Kill Robinson, foram bem na defesa também. Aí sobre essa coletiva do Sean Payton, elogiou o time, né, que todo mundo está trabalhando muito bem. Que o J.K. Dobbins é um jogador que corre com equilíbrio e é instintivo. E que o próximo treino não seria moleza, né? Ele fez uma brincadeira aí que não vai ser dia de açúcar, que vai ser um dia de sal, o dia de amanhã. Ainda nessa coletiva, o Sean Payton falou sobre o nosso wide receiver calouro Pat Bryant, que perguntou para os repórteres, né, se eles gostaram do que viram dele, porque ele gostou, e que o Pat Bryant é um cara durão, que consegue fazer, tem boas mãos no meio do tráfego, né, aquela região ali no meio do campo com muito jogador, ele consegue recepcionar ali, e que ele ama a sua fisicalidade e o tamanho do Bryant. O Sean Payton também falou sobre o nosso running back R.J. Harvey, que ele está indo bem recebendo os passes, mas que ele ainda não é um joker, né? Que ele ainda está sendo trabalhado para ser esse joker. E o Sean Payton falou sobre o nosso center, Luke Wattenberg, que ele espera que ele dê mais um salto nessa temporada, né? Que ele é um jogador bem inteligente. Depois aí a gente teve algumas falas de todos os nossos coordenadores, começando aí pelo Darren Reese, nosso novo coordenador de special teams, os especialistas. Ele falou que foi uma escolha muito fácil se juntar ao Sean Payton e os Broncos. Depois a gente teve aí o Vance Joseph falando algumas coisas. Ele elogiou o J.K. Dobbins, falou que foi um dos running backs mais difíceis de enfrentar no ano passado. Elogiou o Jade Barrow, nosso corner, falou que ele é um prospecto que não dava para deixar passar. Também falou que as adições do Talanoa Hufanga e do Dragon Raw são excelentes para a nossa defesa e que ele ama a mentalidade que eles trazem, né? Uma mentalidade, um mindset ali de campeão que eles têm. Ele também elogiou o Nick Bonito, falou que ele lembrou primeiro, né, que ele só virou titular no ano passado depois da quarta semana. Né? Ele era o antes ele não era o titular de imediato. E que esse ano ele espera que ele dê ainda um salto ainda maior nessa temporada. Ainda no dia 11 a gente teve aí nosso coordenador ofensivo amado por Thiago Portugal, Joe Lombardi, também falando com a mídia. Ele foi mais um que falou sobre J.K. Dobbins e elogiou o jogador. E lembrou que quando ele está saudável, a sua média de carregadas é de 5 por carregada, né? 5 jardas por carregada. Também falou sobre Evan Ingram, que dá para perceber a velocidade dele em campo. E destacou ali a questão de liderança do Bo Nix, né? Na relação dele com os wide receivers. Fechando o dia 11, um dia que teve bastante coisa, a gente teve aí a primeira fala de J.K. Dobbins como jogador do Denver Broncos. Ele falou que estava feliz por estar ali em Denver, que ele é abençoado e que eles vão fazer grandes coisas nesse ano. Ele falou sobre o R.J. Harvey, o calouro, e que ele quer ajudar o R.J. Harvey a se desenvolver, né? Que ele vê que esse é um papel dele como um veterano, ajudar o calouro nesse processo de desenvolvimento. Também falou que tem algumas conexões com jogadores que já estavam em Denver, por exemplo, Jonathan Cooper, que eles já se conheciam de Ohio State, o Ben Powers, eles jogaram juntos nos Ravens, e o nosso QB3 aí, Sam Ehlinger, jogou com ele no high school. Ele também falou que ele sempre foi aos playoffs, em todos os anos que ele jogou, e que ele está cansado de perder esses jogos, né? Que ele quer trazer um Super Bowl para Denver. Amém. E sobre os Chargers, né? Que ele estava nos Chargers antes de vir pro Broncos. Ele falou, desejou boa sorte para eles e que agora ele é um Bronco e que eles vão ter que enfrentá-lo 2 vezes por ano.
Foi um dia bem movimentado, né? Com várias coletivas. Muita coisa sobre o J.K. Dobbins, né? Que foi a novidade. Gostei das falas dele. Falou legal essa mentalidade do veterano, que ele não é obrigado a ser um mentor pro rookie, mas ele se coloca, ele se enxerga com esse papel. Acho isso bem legal. Algo que não é obrigação dele, né? E é um cara que parecia que a carreira tinha acabado, né? Ele sofreu com muitas lesões e ano passado ele conseguiu, mesmo perdendo alguns jogos, mas ele conseguiu ser um bom jogador. Então, tomara que ele seja bem útil aí pra gente e que ele tenha bastante mago aí dos Chargers para conseguir machucar os caras quando a gente for jogar contra eles. E sobre o estádio, né? Bem legal a gente ver aí que tem essas possibilidades. Eu nunca fui, então não sei o que seria melhor. Eu gostaria que ficasse em Denver ainda, mas essa outra opção ali de Lone Tree também parece interessante. Não é tão longe e, pelos relatos, falam que é uma área bem legal, assim, bem ampla, bem, acho que até mais próximo do aeroporto do que a atual. Então, acho que eu tô confiando nos donos, acho que eles vão fazer um melhor para o Broncos, né? Eles estão fazendo um trabalho excelente. Eu acho que a escolha deles vai ser a melhor possível também. Tô confiando. Para fechar agora, no dia 12, foi o último dia aí, né? Do minicamp, né? O próximo passo vai ser o training camp. O Zach Stevens destacou aí 2 jogadas que ele viu nesse dia, que foi o Bo Nix, um passe dele para o Troy Franklin, e uma recepção incrível do Caleb Loner pulando um adversário. E o Stevens destacou que o Loner tem feito uma semana impressionante. E a gente encerrou esse dia mais uma vez sem o Devon Vele. Depois teve uma coletiva aí do Sean Payton. Ele falou que o Troy Franklin tem ido muito bem nessa primavera, que ele ainda está ainda mais rápido do que ele era e 5 libras mais pesado. Ele, com aquele físico franzino dele, né? Ganhou mais massa, mas ainda está rápido. Ele também falou que recebeu uma adição de condicionamento físico nessa off-season do Bill Parcells, que é o lendário head coach, né? Que é da onde o Sean Payton vem, né? Ele é da árvore do Parcells. Ele também falou sobre o Bo Nix, que sentiu que ele está com menos pausa e menos hesitação no pocket durante as chamadas nessa off-season. E disse que dá para ver ele jogando mais rápido e mais confiante durante esses treinos. E o H. Perry aí é um jogador que ele falou que pode precisar de mais uma semana de treinos, né? Talvez só ele. Ainda nessa coletiva, ele foi perguntado sobre o Devon Vele. Teve uma lesão aí que não falaram o que foi, né? Mas o Sean Payton falou que não preocupa e que ele vai estar pronto para o training camp. Falou que tem plano de verão ali, mas que não vai compartilhar. E o Mike Leach fecha trazendo que 7 jogadores não fizeram os testes com o Denver Broncos, né? Desculpa. Aqueles 7 jogadores que fizeram os testes não assinaram com os Broncos, né? Então todos eles foram dispensados ali, não assinaram com nenhum. Então é isso. Training camp positivo, a gente vê todos os calouros tendo algum destaque. Os maiores destaques que falaram foram o Dudley Barron, todo mundo elogiando, o Pat Bryan, o Sean Payton elogiando bastante, o R.J. Harvey também, o Savion Jones teve algumas falas, mas o Key Robinson, o Ed de Alabama, é um que todo mundo tem falado muito dele, brilhando, e essa do Caleb Loner aí, bem interessante também, né? O Panther também tá indo bem, o Darren Reese, né, o coordenador de Special Teams, falou bem dele. E essa evolução do Bo Nix também é bem interessante, é tudo que a gente precisa, né? Que ele continue evoluindo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, né? Infelizmente esse em Portugal não é a mesma coisa, mas logo ele está de volta aí, beleza? Valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima. Go Broncos!